eu vou apresentar o projeto de simulação do circuito de termorresistência utilizando ponte de Whiston. O sensor PT100 que a gente vai utilizar, né, é uma termorresistência, RTD, muito utilizado na indústria e em laboratórios devido à sua precisão e exatidão, que é o baixo drift. Fora sua relação quase linear entre a temperatura e resistência. O sensor ele é padronizado pela norma IEC 60751 e ele é feito de platina, né? Inclusive, um dos motivos por ter esse nome, né? Por platina na tabela periódica é PT, e que quando a 0 graus Celsius possui uma resistência de 100 ohms. Ele, fisicamente, ele consiste com um corpozinho de platina, que é envolvido por um substrato de cerâmica ou vidro, também envolvido por uma parte metal, que é responsável pela sua proteção contra corrosão ou choques mecânicos. A relação de temperatura do PT100 ela é descrita por essa equação aqui, onde o RT é o valor de resistência da platina em T, temperatura T, R0 é o valor de resistência da platina a 0 graus Celsius, né, que seria 100. T é a temperatura do elemento que a gente está medindo, né, no momento que ele está medindo, que é a temperatura dele. E o ABC são os coeficientes definidos por normas ou derivados. Pela norma IEC 60751, os valores coeficientes são esses aqui. Com PT100, por ser uma resistência variável, né, ele é possível criar um meio de eficiente medição utilizando o monte de Whiston, tendo ele como essa resistência variável que vai desequilibrar a ponte e gerar uma diferença de potencial na saída desse circuito, caso ele tenha um valor diferente das outras três resistências iguais, que no caso seria uma tensão que surge no ponto A e ponto B. Devido à resistência dos cabos que ligam o PT100 à ponte, pode haver um erro de medida que aumenta quanto maior a distância do PT100 do sistema, que é onde fica a ponte e o amplificador. E para isso, existem algumas variações de montagem para compensar a resistência desses cabos, sendo ela a ligação de 3 fios, né, que é a mais comum na indústria, que é esse aqui, né, e a de 4 fios. No projeto, a gente vai utilizar a de 2 fios, que é a tradicional. O projeto consiste em construir um sensor que entregue uma tensão de 0 a 5 volts de tensão de corrente contínua na saída que seja proporcional a 0 ou de 0 a 100 graus Celsius medido pelo PT100. Com isso, constrói uma ponte, né, ligação normal, 2 fios, e desenvolver um circuito amplificador que vai transformar essa tensão, né, que vai variar dependendo do valor da temperatura, para um valor proporcional de 0 a 5 volts. Assim, eu criei esse circuito aqui, né? Aqui tem a ponte e o circuito amplificador. Eu escolhi uma fonte de tensão de corrente contínua de 24 volts, porque já é uma tensão mais usada na indústria para sensores e essas coisas, mas poderia ser outro valor de tensão, era só calcular para esse outro valor de tensão. Aqui tem a ponte, onde estão os 3 resistores iguais, e o resistor variável, que é o PT100, que a 0 graus Celsius também vai valer 100, o que vai deixar a tensão aqui igual a 0, né? sem valor de tensão, sem diferença de potencial. Aqui está 138,51, que é a tensão, que é a resistência máxima dele, que a resistência dele é 100 graus Celsius. Quando ele desequilibrar, né, quando surgiu uma resistência diferente aqui, ele vai surgir uma tensão e esses valores de tensão passam para um seguidor de linha, né, o amplificador de ganho unitário, que serve para acoplar esse circuito da frente com o circuito de trás, devido à alta impedância do circuito da frente. E esse circuito da frente aqui, ele é o amplificador, que é o amplificador diferencial. Ele vai
basicamente pegar a diferença entre as duas tensões, né, daqui, que vai ser 12 volts, e a tensão daqui de cima, né, que vai ser proporcional, e vai gerar uma saída aqui que é amplificada. Para eu achar o R7, né, que é a resistência do resistor de cima aqui, que também é igual ao R6, também tendo em vista que o R5 seria igual ao R4, primeiro eu calculei a tensão na ponte, para que é a diferença de tensão na ponte, para 100 graus Celsius, que é quando a saída deveria dar 5 volts, né, a saída final. Com isso, né, eu fiz um divisor de tensão do lado do lado de cá, né, e um divisor de tensão do lado de cá. Do lado de cá dá 12 volts e do lado de cá dá outro valor de tensão, que é 13,9375 volts. Com isso, eu tenho uma tensão diferencial de 1,93 volts. E aí, aplicando na fórmula do amplificador de diferença, né, onde VB menos VA é a mesma coisa dessa tensão diferencial aqui, eu consigo achar o R7, né, que como o V de saída, né, que é o V0, é 5 volts. Eu escolhi um resistor de 15 kΩ, mas pode ser qualquer outro valor, e fez essa tensão diferença, né. Ao isolar o R7, eu encontrei esse valor aqui, que é de 38.709,1 ohms. É um valor interessante, pois eu consigo achar alguns resistores comerciais, o valor de 39 kΩ e 38,3 kΩ, para aplicar de maneira real, seria mais interessante, por não haver um valor tão quebrado assim de resistência para vender. Bom, o RPT, né, que é a resistência do resistor, da resistência do PT100, ele é tabelado, né? Então, inclusive, por isso que eu coloquei o valor de 138,51 ali. Ele é um valor já tabelado. Com isso, eu calculei todos os valores de tensão na ponte. Tendo em vista que todos esses valores do PT100, ele é tabelado. Então, isso aqui já existe, já foi calculado. Inclusive, foi por isso que eu coloquei já de 138,51 para 100 graus Celsius do PT100. Como eu quero encontrar os valores de tensão que vão de 0 a 100, de 0 a 100 graus Celsius, de 0 a 5 volts, se eu for dividir num passo de 10 graus Celsius, cada valor de tensão para cada mais 10 graus Celsius aumenta 0,5 volts. Então, em 0 graus Celsius ele daria 0 volts, em 10 graus Celsius 5 volts, 20, 1 volt e por aí vai. Com isso, na simulação que eu montei do circuito anterior, eu obtive esses seguintes valores, que é esse aqui. Todos esses valores deram muito próximos desses outros valores teóricos que deveriam dar, o que foi bem satisfatório para a intenção do projeto. Nota-se que a relação da tensão pela resistência é quase linear, como pode observar na linha de tendência, além do fato da mesma apresentar um coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado, muito próximo de 1, né, que é de 99,76. O que confirma essa linearidade da variação da temperatura da platina, que pode ser representado por meio de uma reta, né? Isso aqui é bem evidente pela curva de tendência, que os pontinhos estão bem próximos da linha de tendência. Eu vou simular o circuito, né? Aqui está o PT100 com a resistência de 138,51, que é quando ele está medindo 100 graus Celsius. E aí ele tem que dar uma tensão próxima de 5 volts, próxima ou igual a 5 volts. No caso aqui, você consegue ver que a tensão de saída é bem próxima de 5 volts, que é correto. E se eu colocar o valor
resistor de 100 ohms, né, que é quando ele é 0 graus Celsius, ele vai dar um valor bem próximo de zero, 8,03 vezes 10 elevado a menos 9, valor muito pequeno que se aproxima de zero. Inclusive, eu mencionei sobre o uso de um resistor mais comercial, né, vezes esses valores quebrados. Se eu colocar um resistor de 39K, eu também consigo um valor muito próximo de 5 volts e de 0 volts quando estiver em equilíbrio. Olha lá. Ele dá 5,03 volts, né, para 100 graus Celsius, que é interessante. E se eu colocar aqui 100, ele vai dar um valor também bem pequeno, próximo de zero, 8,03 vezes 10 a menos 9. E é isso.